Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O voo 472 para Nova York mal havia decolado de Miami quando a tensão aumentou na cabine. Os passageiros, cansados e impacientes, não faziam ideia de que o incidente que estava prestes a acontecer deixaria marcas em todos os presentes naquele dia. Lena Harper, de 17 anos, estava sentada perto da janela, tentando se concentrar em seu livro. Seus fones de ouvido tocavam música, uma bolha de segurança em um mundo onde ela ainda sentia olhares sobre si. Ela não tinha feito nada de errado, nada ilegal, mas seu coração disparou quando uma voz autoritária ressoou atrás dela. Senhorita Harper, a senhora deve sair deste avião imediatamente. Lena ergueu os olhos e viu Madame Carlisle, a agente de segurança da empresa, com o semblante tenso e o olhar frio. Seu tom não admitia contestação. Os outros passageiros se viraram para elas, alguns chocados, outros indiferentes. Eu não entendo, eu tenho um lugar reservado, gaguejou Lena com o medo crescendo em seu peito. Mas o policial Carlisle não hesitou. Você não pode viajar neste voo. O rosto de Lena se fechou. Como ela podia ser tratada daquela forma, simplesmente por ser negra? A humilhação já era evidente nos olhos dos passageiros ao redor. Alguns murmúrios de indignação puderam ser ouvidos, mas ninguém se aproximou. Então, uma voz grave e ponderada surgiu por trás do policial. Acho que você não sabe com quem está falando. Todos se viraram para ver David Harper, o pai de Lena, caminhando pelo corredor central. Alto e elegante, ele exalava uma aura de poder. Nenhum dos passageiros o conhecia, mas algo em sua postura fez a senhora Carlisle dar um passo para trás. David não gritou, não ameaçou. Observou o policial com uma calma implacável, cada palavra calculada como um golpe silencioso. Você está prestes a cometer um grave erro. Não só está humilhando minha filha, como também está subestimando a pessoa que está atrás dela. Um silêncio gélido se instalou. A agente Carlisle sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela ainda não sabia que aquele simples furto se tornaria o cenário de uma reviravolta que jamais poderia ter imaginado, e que sua aparente autoridade ruiria diante do poder invisível, porém real, de David Harper. A guarda de segurança, senhora Carlisle, cerrou os punhos atrás das costas. Ela não gostava de ser tratada daquela maneira, especialmente por um estranho que parecia ter saído diretamente de uma revista de poder e elegância. No entanto, algo no olhar de David Harper a paralisou. Por favor, se acalme e me deixe fazer meu trabalho, disse ela, tentando retomar o controle. Seu trabalho? Respondeu David com voz gélida. Humilhar uma jovem inocente não é seu trabalho. É uma injustiça, e você arcará com as consequências. Lena, trêmula, mas grata, permaneceu atrás do pai. Seus olhos brilhavam com medo e raiva. Ela nunca tinha visto o pai intervir daquela forma, e ainda assim, cada palavra que ele dizia a tranquilizava. Os passageiros cochichavam, alguns discretamente tirando fotos com seus celulares, outros encarando, paralisados, a cena que se desenrolava diante deles. A senhora Carlisle sentiu sua posição vacilar. Ela estava lidando com uma figura de autoridade invisível, porém inegável. Você realmente acha que pode me intimidar? Ela sibilou, tentando retomar sua postura de controle. David Harper deu um passo à frente, calculando cada movimento. Você não me intimida. Você é simplesmente ingênuo se pensa que ninguém se importa com o que você está fazendo. Naquele exato momento, Lena sentiu uma onda de coragem a invadir. Papai, deixe-me falar, disse ela suavemente. Todos os olhares se voltaram para ela. Sua voz tremeu um pouco, mas não vacilou. Não quebrei nenhuma regra. Estou aqui para fazer este voo, como todos os outros. Vocês não podem me tirar do avião sem um motivo válido. Um murmúrio de apoio percorreu a cabine. Vários passageiros trocaram olhares de desaprovação para a agente Carlisle. Seu poder aparente começava a ruir sob o peso da verdade e da coragem de Lena. David Harper colocou uma mão protetora no ombro da filha e declarou com voz firme: muito bem. Se você continuar por esse caminho, garanto que se arrependerá dessa escolha. O semblante da senhora Carlisle endureceu. Ela sabia que precisava agir rapidamente para tentar salvar sua credibilidade. Mas ainda não sabia que David Harper não era apenas um pai protetor. O que ele estava prestes a fazer transformaria aquele incidente em um escândalo completo que ninguém a bordo jamais esqueceria. A atmosfera na cabine estava eletrizante. Os murmúrios dos passageiros haviam se transformado em um burburinho controlado, cada um ciente de que algo importante estava prestes a acontecer. Madame Carlisle, sentindo sua autoridade vacilar, respirou fundo.
Eu não posso deixar que isso vire uma confusão, ela gaguejou, tentando recuperar o controle. Você precisa sair daqui, moça. David Harper não se mexeu um centímetro. Cruzou os braços e encarou o policial com uma intensidade que fez vários passageiros estremecerem. Então, em tom gélido, declarou: acho que você não compreende a situação. Você não só está humilhando minha filha, como agora sofrerá as consequências de seus atos. Naquele instante, Lena sentiu o coração disparar, mas compreendeu que seu pai estava prestes a mudar o rumo daquela situação. David discretamente pegou o celular e enviou uma mensagem rápida. Segundos depois, um celular vibrou na cabine de comando. O comandante, alertado, dirigiu-se ao corredor central. Sr. Harper, disse ele, visivelmente surpreso com a presença do homem em sua cabine. O que está acontecendo? David Harper respondeu calmamente: meu avião transporta um passageiro inocente que está sendo assediado por seu agente de segurança. Peço que intervenha imediatamente antes que a situação se agrave. O capitão trocou um olhar com a tripulação e fez um gesto para que a Sra. Carlisle se afastasse. A tensão era palpável. Os passageiros prenderam a respiração, alguns sussurrando, e isso é inacreditável. Mas David não parou por aí. Em seguida, tirou do bolso um documento oficial, um mandado que revelava sua influência nas mais altas esferas da aeronáutica e da justiça. Influência essa suficiente para transformar qualquer ação injustificada a bordo daquele avião em um caso público instantâneo. A Sra. Carlisle empalideceu. Ela finalmente entendeu que por trás da aparência de um pai simples e protetor, escondia-se um homem capaz de arruinar sua carreira em minutos. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Lena, que presenciou a cena, sentiu uma onda de alívio misturada com admiração. Seu pai não só a protegera, como também revertera uma situação aparentemente sem esperança. Os outros passageiros, agora cientes da extensão do poder de David Harper, olharam para o agente de segurança com uma mistura de julgamento e desprezo silencioso. A calma retornou gradualmente à cabine. A Sra. Carlisle, humilhada, retirou-se para um canto, enquanto David Harper se virou para a filha e disse: você não tem nada a temer agora. Tudo ficará bem. Mas por trás dessa aparente resolução, permanecia uma pergunta. Madame Carlisle aceitaria sua derrota, ou tentaria um último movimento desesperado para salvar sua honra? Passaram-se alguns minutos desde a intervenção de David Harper, mas Madame Carlisle não saía dos pensamentos de Lena. A agente, humilhada diante de todos na cabine, fervia de raiva e buscava uma maneira de retomar o controle da situação. Enquanto o avião sobrevoava a costa da Carolina, a Sra. Carlisle aproximou-se discretamente de uma janela, telefone na mão. Ela enviou uma mensagem a um superior, exagerando a situação e solicitando intervenção imediata para restaurar a ordem. David, ainda ao lado de Lena, pressentiu algo. Seus instintos nunca o haviam enganado. Pegou o telefone e, com um simples toque, contatou um antigo colega da área de aeronáutica e das autoridades federais. Poucos minutos depois, uma mensagem chegou diretamente ao tablet do capitão. Qualquer ação contra Lena Harper será considerada um incidente grave e estará sujeita a uma investigação federal. O capitão ergueu os olhos e observou a Sra. Carlisle, que então compreendeu que desta vez seus superiores iriam interrogá-la e que sua mentira não se sustentaria. Os passageiros, testemunhas silenciosas da cena, começaram a murmurar frases como: ela pensou que ia se safar. E que lição! Mas David Harper não queria apenas proteger sua filha, ele queria justiça. Ele se dirigiu calmamente ao policial. Você escolheu humilhar uma jovem inocente e acreditar que estava acima da lei. Hoje suas ações têm consequências visíveis e imediatas. Lena, com os olhos brilhando, sentiu um imenso orgulho. Seu pai não estava apenas a defendendo, mas deixando claro para todos a bordo que o poder da intimidação e do racismo não seria tolerado. A Sra. Carlisle, agora sem palavras, sentiu seu mundo desmoronar. Os passageiros que inicialmente observaram a cena com medo ou indiferença, agora aplaudiam silenciosamente a coragem de Lena e a compostura de David. A situação havia se invertido completamente. A agente estava agora sozinha, enfrentando as consequências de seus atos, e o avião, antes palco de humilhação, havia se tornado um lugar onde a justiça e a verdade prevaleceram. Enquanto o voo continuava, David colocou a mão no ombro da filha e sussurrou: lembre-se disto, ninguém jamais poderá diminuir você, contanto que você permaneça fiel a quem você é. Lena sorriu com o coração leve, sabendo que acabará de vivenciar um momento que mudaria para sempre sua percepção do mundo e da força de seu pai. O avião iniciou a descida rumo a Nova York,
e a tensão que pairava na cabine gradualmente se transformou em uma mistura de alívio e fascínio. Cada passageiro acompanhou o confronto com uma mistura de medo, admiração e incredulidade. A senhora Carlisle, sentada no final do corredor, permaneceu em silêncio. Seu rosto tenso denunciava humilhação e raiva. Ela sabia que não podia desfazer o que acabará de acontecer. As mensagens e os avisos que o capitão receberá garantiam que sua carreira seria seriamente prejudicada. Ela pensara que poderia humilhar Lena Harper impunemente, mas não percebera o quanto subestimar o poder e a influência de David Harper. David inclinou-se para a filha e sussurrou: "Respire, Lena. Já passou." Lena assentiu com a cabeça, um sorriso misturado de cansaço e orgulho iluminando seu rosto. Ela havia testemunhado a coragem de seu pai e sua capacidade de transformar um momento de humilhação em triunfo. O capitão então anunciou o pouso iminente e acrescentou com um sorriso: "Senhoras e senhores, gostaria de destacar a coragem e a dignidade demonstradas por este jovem passageiro hoje. Agradeço ao Sr. Harper por sua intervenção." Alguns passageiros se levantaram e aplaudiram Lena e seu pai. A onda de apoio aqueceu o coração da jovem e fortaleceu sua crença de que a verdade e a coragem sempre triunfam no final. Ao perceber que a situação era agora irreversível, a senhora Carlisle levantou-se a contragosto e saiu do avião à vista de todos. A humilhação foi completa, mas ela sabia que não tinha ninguém a quem culpar além de suas próprias escolhas. David pegou na mão da filha e apertou-a suavemente. "Nunca se esqueça disso, Lena. Sempre haverá momentos em que você enfrentará injustiças. Mas o que importa é permanecer fiel a si mesma e nunca ter medo de se defender." Lena sentiu uma onda de emoção profunda. Aquele voo que começara como uma experiência aterradora, transformará-se numa lição de vida memorável, e ela sabia que jamais o esqueceria. Assim que o avião pousou suavemente, Lena olhou ao redor, cada rosto expressando respeito e admiração. Pela primeira vez, ela compreendeu que dignidade, coragem e amor familiar eram forças capazes de transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. E no silêncio que se seguiu ao pouso, um novo capítulo de sua vida começou, repleto de confiança, força e certeza. Ninguém jamais poderia diminuí-la.